Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos retornando, né, depois desse longo período de quarentena. Já fiz um contato com vocês, né, pelo WhatsApp, mandei aquele último trabalho sobre arte rupestre, arte primitiva, né, que tinha sido o primeiro tópico que nós trabalhamos. E agora a gente vai dar sequência no nosso conteúdo de arte, certo? E o nosso próximo tópico é arte na antiguidade, certo? Vocês devem se lembrar que eu falei com vocês no início do ano letivo que a gente vai trabalhar com a arte de uma forma cronológica. Então a gente vai pegar a arte desde o início, né? Desde quando o homem começou, qualquer forma de produção artística, que no caso foi o primeiro tópico que nós trabalhamos, e vamos prosseguindo à medida que as sociedades vão, né, vão evoluindo, vão caminhando, até porque vocês devem se lembrar que nós falamos também nas nossas primeiras aulas, que a arte ela está sempre inserida num contexto, né, que não existe arte desvinculada de um contexto cultural, e aí automaticamente isso envolve a sociedade, a economia daquele período. Então é por isso que eu gosto de trabalhar dessa maneira, né, trabalhando cronologicamente, porque a gente vai entendendo como que desde o início, desde os primórdios, a a arte vai passando por processos, por mudanças que vão acompanhando as mudanças das sociedades, do mundo de um modo geral, certo? E aí, depois da arte rupestre, né, da arte primitiva, nós passamos então para a arte na antiguidade. E a gente vai focar, como vocês estão vendo aí no slide, nós vamos focar em 3 sociedades para falar sobre a arte na antiguidade, que são o Egito, Grécia e Roma. Não que tenha existido arte só nesses 3 locais, de maneira alguma, né? Pelo mundo todo existem diversas manifestações artísticas em vários locais do mundo ocidental, do mundo oriental, de várias formas. Mas nós vamos focar nessas 3 por quê? Primeiro, por limitação de tempo, né? Nós temos uma aula só semanal e agora, principalmente com essa questão desse atraso que a pandemia nos impôs, então a gente não tem como aprofundar em todas as manifestações artísticas que aconteceram no mundo todo. E depois, porque a arte produzida nesses 3 locais, Egito, Grécia e Roma, mais especificamente Grécia e Roma, são muito importantes para o que foi o desenvolvimento artístico das sociedades ocidentais, que é onde nós estamos, né? Então, são 3 civilizações com uma riqueza muito grande cultural, artística, e vale a pena a gente entender, né, como é que se deu todo esse processo antes da gente prosseguir para os nossos próximos tópicos. Bom, então, vocês vão perceber aí, olha, pelas datas que eu coloquei, né, desde a arte suméria, lá em 4000 a.C., até a arte romana, que já foi chamada de Antiguidade Clássica, todo esse período é chamado de arte antiga. Quando a gente fala de Grécia e Roma especificamente, a arte desses 2 países ela vai receber o nome de Antiguidade Clássica, e aí vocês vão entender isso por quê daqui a pouco, certo? Mas o que acontece? Lá naquele período ali, mais ou menos 4000 a.C., a arte ela deixa de ser considerada primitiva e ela passa a ser considerada arte antiga. Por que isso? Por que ela não é mais primitiva? Porque ela ganha aspectos mais elaborados, né? Começa inclusive a existir uma preocupação maior com os aspectos estéticos. Então, aí aproximadamente em 4000 a.C., a gente já não mais considera a arte antiga, aliás, desculpa, a arte primitiva, mas sim a arte antiga, certo? E também são artes em culturas com temáticas bem distintas, bem diferentes, principalmente quando a gente compara a arte egípcia com, do outro lado, a grega e a romana, certo?
Vamos falar um pouquinho então primeiro sobre a arte egípcia. Bom, eu coloquei aqui, né, um slide que tem uma máscara, né, tumular que se chama. Eram aquelas máscaras, né, uma escultura que ela colocada em cima do sarcófago, né, do túmulo dos faraós e dos seus familiares, das suas esposas. Eu escolhi colocar essa imagem para iniciar a fala sobre o Egito, por quê? Porque a arte egípcia ela é muito marcada por essa questão que a gente chama de aspecto fúnebre, certo? Por que isso? Porque os egípcios eles colocavam uma importância muito grande na questão da morte. A gente sabe, né, que muitas sociedades, talvez a maioria delas, acreditam na vida após a morte, né? Muitas crenças religiosas celebram isso. Só que no caso do Egito, essa crença ela é muito forte, ela é muito forte. Os egípcios, eles realmente acreditavam que a vida que viria depois dessa vida terrena era uma vida suprema, era uma vida plena. E aí eles se preparavam para essa passagem da vida após a morte de uma maneira, digamos assim, mais forte e mais intensa do que em qualquer outra sociedade, né? A arte, a gente pode dizer que ela era orientada para religião e política. E quando a gente fala em religião e política no Egito Antigo, a gente está falando praticamente da figura do faraó, porque ele era considerado uma representação de Deus na Terra, certo? Então a arte, ela vai exaltar essa figura do faraó o tempo todo. Tanto que a produção artística do Egito, ela está muito relacionada e foi muito praticada nos espaços relacionados ao culto aos mortos. Que lugares são esses, né? As pirâmides, os templos, porque as pirâmides, né, todos nós sabemos que nada mais eram do que túmulos. As pirâmides foram túmulos construídos para abrigar o faraó nessa vida que viria, né, após a morte. Havia toda uma preparação, né? A gente tem até muitas histórias aí sobre as múmias, né? Porque dentro daquela crença dos egípcios, eles realmente assumiam, eles realmente acreditavam que esse corpo físico, ele seria necessário lá nessa outra vida. Então, muitos pertences eram enterrados junto com os faraós, né? As próprias pirâmides ou os outros túmulos também que eram construídos antes das pirâmides, que se chamavam mastabas, eles possuíam cômodos com pias, né, com banheiro, com cama, porque eles achavam que esses espaços iam ser utilizados pelo faraó na próxima vida. Então, o que tem a ver isso com a arte? Toda a arte produzida está relacionada com essa questão do culto aos mortos, né? Se a gente interpreta, né, não é a minha área, mas se você conversa com uma pessoa, daquelas especialistas em leituras de hieróglifos, a gente vai perceber que aquilo tudo ali está relacionado com essa questão da passagem da vida para a morte, né, para a próxima vida. Bom, e aí, como os faraós, os egípcios, eles também, né, eles eram, digamos assim, eu costumo dizer que eles eram megalomaníacos, né, tudo deles tinha que ser muito gigantesco. Então os túmulos foram as construções mais imponentes construídas pelos egípcios, né. Então, vocês percebem aí, né, nessa outra figura que eu coloquei, olha, essa é uma pintura de oferendas na câmara tumular de Mena, que era esposa de um faraó. Então aí a gente vê figuras relacionadas a oferendas, né, alimentação, olha, peixe, ovos, aves, flores. Então toda essa temática, toda essa decoração, ela está relacionada com essa questão da passagem da vida para a próxima vida, para a morte, né, para a vida suprema, digamos assim. Aqui coloquei também uma outra figura que é também uma pintura no túmulo de Nefertari, que era a mulher do Ramsés II. E ela traz para a gente uma curiosidade muito interessante sobre a arte egípcia. A pintura na arte egípcia, ela não tinha profundidade, não tinha tridimensionalismo, o que vai acontecer só na Grécia depois. Todas as figuras, você olha, é como se o corpo tivesse de frente e a cabeça de lado. É como se passasse um rolo de pastel na pessoa, né? E ela ficaria com o corpo de frente e o rosto assim. Então, o que a gente percebe?
uma ausência de profundidade e uma certa falta de realismo. Então, existe um padrão na pintura egípcia, né, que eles chamam isso de lei da frontalidade, e isso também vai aparecer nas esculturas de uma outra forma. No caso das esculturas, vocês vão ver daqui a pouco como é que essa lei da frontalidade é refletida, mas era um padrão da pintura egípcia, né? E sempre, além das figuras retratadas, muitos símbolos vão acompanhar essas pinturas. E tudo isso com uma simbologia muito relacionada à questão da passagem da vida para a próxima vida, depois da morte. Uma outra coisa interessante é que o artista, ele é um ser sem muita importância. O artista no Egito Antigo, ele não, digamos assim, ele não é um ser reconhecido, tanto que a maioria das pinturas, elas nem tem, das figuras, das obras de arte, esculturas, elas não têm assinaturas, né? Realmente o artista fazia o que deveria ser feito em função da necessidade, né, da obra final. E como eu disse, né, olha, reparem nessa outra imagem que eu coloquei aí, existiam também na escultura formas específicas de retratar o faraó, né? A lei da frontalidade. Eles vão estar sempre de frente, em posição serena, sem demonstrar preocupação, né? Nem nenhuma emoção, e sempre de frente. Você nunca vai ver uma escultura egípcia em que a figura esteja de lado, ou como no caso das esculturas gregas, que demonstram um pouco mais de naturalidade, né? E uma coisa interessante também é que eles exageravam nas proporções do corpo humano. Então, quando você vê uma escultura egípcia, não significa, mesmo que ela fosse, né, que ela, digamos assim, teoricamente tenha sido feita em tamanho real, eles vão exagerar nas proporções, justamente para passar uma ideia de grandeza, né? Então já tinha Photoshop desde o Egito Antigo, né, gente? Bom, também existia uma hierarquia, né, na pintura. Sempre o faraó vai ser o primeiro a ser retratado, em seguida a sua esposa, depois os sacerdotes, depois os soldados e por último, como sempre, o povo. Bom, agora eu coloquei aqui para vocês algumas figuras, né? A arte egípcia também está muito relacionada com a questão da mitologia, né? A mitologia egípcia era muito forte. E aí, a mitologia, que está relacionada também com a religiosidade deles, os deuses egípcios, muitos deles tinham figuras representativas de animais, né? Então, aqui você percebe a figura do chacal, né, que é a representação de um dos deuses. Eu vou mostrar depois para vocês figuras específicas desse templo, que é o templo do Ramsés, um templo construído pelo Ramsés II. Ele é o templo de Abu Simbel. Ele é como se fosse uma rocha gigantesca e eles foram esculpindo a rocha até chegar no que é o produto final. Então eles esculpiram a rocha externamente, onde, né, foram criadas essas estátuas que a gente vê, e foram esculpindo rocha adentro, construindo um templo rocha adentro. Tem um videozinho que eu vou colocar para vocês sobre a arte egípcia, que vocês também vão conseguir ver esses exemplos, essas coisas que eu estou falando de uma maneira bem interessante, certo? Bom, então, com relação à arte egípcia, o mais interessante é isso, é vocês perceberem que ela está totalmente relacionada com o culto aos mortos. E ela vai estar o tempo todo, em todos os lugares onde essa arte foi produzida, ela vai estar ligada com essa preparação da vida após a morte, né? O preparar todo um universo que o faraó, que era a pessoa mais importante daquela sociedade, um universo no qual ele viveria após a morte. Certo? Bom, agora a gente nós vamos falar um pouquinho sobre a arte grega, que é uma coisa assim fantástica. Eu sou apaixonada com a história da Grécia Antiga e com a arte que eles produziram, né? Uma marca muito interessante da arte grega é que os gregos, eles buscavam sempre a perfeição. E aí eles acreditavam muito na virtude do ser humano, né? Eles trabalhavam muito os valores da virtude e cultuavam muito a beleza física.
Vocês já viram aquela frase que tem na Bíblia que fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Então, na Grécia era o contrário. Na Grécia Antiga, os deuses é que eram feitos à imagem e semelhança do homem. Então, as figuras mitológicas da Grécia Antiga, que estão totalmente relacionadas com a arte que os gregos produziam, né? Elas sempre, as figuras mitológicas vão estar relacionadas à beleza, à perfeição, e os deuses gregos também, eles tinham características muito humanas, né? Eles não eram isentos de sentimentos ou imparciais em suas decisões. Não, eles eram deuses que sentiam amor, inveja, ódio, paixão. Eram deuses com sentimentos muito próximos do que são os sentimentos humanos, né? Do ser humano. E aí, na Grécia vem a surgir então o estilo clássico, e eles vão digamos assim, se esmerar muito na produção de uma arte muito bonita, de uma arte muito bela, muito próxima do que é o real. Os gregos vão praticamente inaugurar a noção de realismo. Quando a gente vê as esculturas gregas, a gente vê o quanto elas se aproximam de uma figura real, né? E uma coisa interessante é que, como eles cultuavam a beleza, eles criavam modelos ideais de beleza. Então, esses modelos ideais, eles vão se basear no padrão das pessoas mais belas daquela sociedade, né? O Photoshop também. Então, na Grécia Antiga, se fossem fazer uma escultura de uma deusa, ela não seria, digamos assim, o retrato da mulher comum, da mulher que naquela época tinha 12, 13, 15 filhos, né? E que era voltada mais para os serviços familiares e domésticos. Não. A figura da deusa feminina retratada pelos gregos, ela vai se espelhar nas mulheres mais belas daquela sociedade. É onde a gente vai ter um ideal de beleza muito próximo, né, do que era a busca da perfeição. Sempre considerando que o ideal de beleza daquela época é muito diferente do ideal de beleza dos nossos dias. Então, quando você vê uma escultura grega de uma mulher, né, e você acha ela às vezes um pouco gordinha, com a forma física um pouco assim, não tão dentro do que a gente acha lindo, é porque aquilo é o padrão daquela época e não o padrão de agora, dos nossos dias, né? Reparem nessas duas figuras que eu coloco aí para vocês, que são Hermes de Belvedere, uma escultura em mármore, e a Vênus, né? A figura da Vênus de Milo. São figuras onde você consegue ver os fios do cabelo, né? Você consegue perceber a musculatura. Agora, duas questões interessantes. Alguns alunos me perguntam se elas foram feitas assim, sem braços, né? Não, não foram. Eram esculturas completas, mas elas têm milhares de anos e passaram por várias intempéries, né? Elas passaram pela ação do tempo, muitas passaram até por terremotos, né? E quando essas figuras são encontradas, a maioria delas não passa por um processo de restauração, só de manutenção. Então elas são levadas para os museus tal e qual elas foram encontradas. E acredita-se também que essas figuras elas eram coloridas, eram estátuas que quando foram feitas eram pintadas, elas não eram brancas, né? É porque com a ação do tempo restou o mármore ali, sem a coloração, mas acredita-se que essas figuras realmente, quando foram feitas, elas eram pintadas, certo? Bom, coloquei aqui uma outra figura que é o Discóbulo, né? É uma estátua famosa do escultor grego Miron, de 455 a.C. Essa é uma cópia romana feita em bronze. E a gente vai falar uma coisa muito interessante com relação a essa questão das cópias romanas, mas por enquanto vamos falar dessa escultura. Ela foi feita em bronze, mas principalmente na Roma Antiga, que a gente vai falar daqui a pouco, muitas estátuas que existiam em bronze, no período das guerras, elas foram derretidas para a produção de material bélico. Então, réplicas em mármore foram feitas. Essa é um exemplar que ainda restou, feito de bronze. Aqui eu coloquei também
um templo, né, que é uma construção muito típica da Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham modelos específicos de colunas, né, que não vou entrar em detalhe, mas basicamente era o jônico, o dórico e o corinto, que eram estilos diferentes do acabamento das colunas, principalmente na parte que a coluna encontra-se com aquela parte superior, né, ali no teto. E eram colunas muito próximas umas das outras, porque eram construções que não tinham ferragem, elas eram feitas com pedras, né, com pedras, tijolos. Então, a função das colunas serem próximas umas das outras é justamente evitar o desabamento. O que os gregos resolveram depois com a invenção da figura do arco, né? Porque quando eles construíram a figura do arco, principalmente nos templos, nos grandes templos, eles conseguem dar um espaço maior entre essas colunas. E mais uma vez a gente percebe a questão do naturalismo nessas obras. O nu é muito recorrente nas obras gregas, sabe por quê? Porque os gregos, eles eram um povo totalmente livre em termos de produção artística. Eles não se submetiam a reis ou sacerdotes. O artista, ao contrário do Egito Antigo, o artista era muito valorizado, né? E como eu disse, era um povo muito livre, artisticamente falando. Então, tanto que muitas esculturas gregas que foram compradas pelos romanos depois, né? Em função dos valores religiosos da Roma Antiga, muitas delas tiveram que ter as genitálias cobertas, né? Por questões morais da época, mas na Grécia não. Enquanto na Grécia essas esculturas eram feitas com uma liberdade artística muito grande. E repito, um naturalismo muito grande. Esse naturalismo está relacionado o quê? Com essa proximidade com a visão do real, né? Com a semelhança com uma figura real, a tentativa extrema de fazer uma figura muito próxima da realidade. E também os bustos, né, que a gente vê aí nessa parte de baixo da figura, eles eram muito usados também na decoração das tumbas, mas diferente do Egito Antigo, eles não tinham aquela questão de glorificar o morto, simplesmente como uma homenagem póstuma. Ressaltando que quando a gente fala em arte egípcia e arte grega, existe um espaço temporal muito grande aí, né? O Egito, a arte foi produzida 4.000 até 2.000 anos antes de Cristo, por ali, essa que a gente chama de arte antiga, porque é claro que se a gente for considerar, o Egito continuou produzindo arte e produz até hoje. E quando a gente fala de arte antiga da Grécia, a gente já está num período aí mais ou menos em 600, 400 antes de Cristo, né? Bom, eles vão também buscar a questão da simetria, no caso das esculturas, né? Nas esculturas gregas. Então, eles vão sempre primar pela questão das medidas, né? Eles vão sempre observar princípios matemáticos na construção dos templos e vão sempre tentar fazer construções muito simétricas. E infelizmente existe uma escassez de pinturas, né? Não há muitas pinturas, muitos registros de pinturas da Grécia Antiga. Basicamente existem pinturas que estão em vasos, né? Em algumas residências que ainda restaram daquele período, mas pouquíssimas coisas. Muitas esculturas, mas poucos registros de pintura. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a arte romana, o que acontece? A gente vai falar de uma civilização que está muito relacionada com poder, né? Os romanos, eles foram um povo que historicamente, né, conquistaram muito, dominaram muito. Então, os romanos, eles impuseram o seu padrão, digamos, de engenharia, né, de arquitetura, a muitos outros povos. Mas uma coisa muito interessante é que a arte romana imita muito a arte grega. A arte romana, ela tanto se inspirou na arte grega, como ela até copiou certas coisas, né? A mitologia romana, por exemplo, ela é praticamente uma cópia da mitologia grega. Se você pega os deuses da Roma Antiga, você tem uma correspondência inevitável com os deuses da mitologia grega, né? Você tem, enquanto
na Grécia você tem a Afrodite, que é a deusa do amor. Na mitologia grega você vai ter a Vênus, né? Então existe essa questão muito. O Netuno, que é o deus dos mares, né? Na mitologia romana, corresponde ao Poseidon, que é o deus dos mares da mitologia grega. Então existe essa correspondência, né? Ela é inevitável. Então os romanos, né? Os romanos que foram grandes construtores, grandes arquitetos, em termos de arte, se inspiraram na mitologia grega, foram grandes compradores, grandes consumidores da arte grega, né? Eu falei que eles se inspiraram na mitologia grega, eles se inspiraram na arte grega, foram grandes compradores, grandes consumidores da arte grega, e a arte deles está muito relacionada com o padrão estético criado pelos gregos. Bom, uma questão diferente é que enquanto os gregos eles tinham aquela questão da idealização de um padrão de beleza, os romanos eles vão já retratar uma figura mais próxima do real. Né? Então eles vão, às vezes, quando vão fazer uma escultura de uma pessoa, né, uma pessoa importante, de um imperador, eles talvez não vão usar, digamos assim, tanto aquele Photoshop para ficar uma pessoa tão bela, mas vão retratar essa pessoa com as imperfeições. E lembra que eu falei para vocês que eles inventaram a figura do arco? Quando a gente olha o Coliseu, né, eu coloquei a imagem dele aí, a gente consegue perceber a questão do afastamento entre uma coluna e outra. Eles conseguem ganhar mais espaços, né, nas entradas dos seus templos, porque a figura do arco, o professor de física vai saber explicar isso melhor do que eu, ela dá maior sustentação às colunas, diferente daquele modelo quadrado, né, em que eram construídos os templos da Grécia Antiga. Bom, e uma coisa interessante é que a cidade de Roma, ela foi uma cidade eminentemente visual, né? Como eu coloquei aí, a maior parte da população romana era analfabeta, não falava o latim que circulava entre as elites, que era utilizado nos discursos públicos, em celebrações. E aí, com essa população analfabeta, o que acontece? A imagem, que aí basicamente, né, é a escultura, ela serve como uma literatura acessível às grandes massas. Então, através das figuras, através das esculturas, é que eles vão passar determinados recados, determinados valores para as pessoas, né? Então, a cidade de Roma, ela é repleta de esculturas. Para todo lado que se vai na cidade de Roma, há esculturas. Até hoje, mesmo com a mistura agora da sociedade, das construções modernas, nas ruínas que ainda se misturam o tempo todo com a parte moderna da cidade, né? A questão das esculturas é uma coisa fantástica, porque para todo lado que você olha tem escultura, devido a esse fato, né, de que era uma cidade muito visual. O que acontece? Roma era o centro da esfera religiosa, então a arte romana ela vai frequentemente circular entre o pagão e o cristão, principalmente depois do advento do cristianismo, porque existiam aqueles valores mitológicos, né? Aquela religião politeísta, aquela questão de vários deuses. E aí, à medida que surge o cristianismo, então a sociedade deixa de ser politeísta e passa a ser monoteísta, né? O que vai acontecer? A arte frequentemente vai circular entre esses dois mundos. Então vai ser muito comum que nós vejamos na arte romana, né, figuras pagãs se misturando com figuras religiosas numa mesma escultura. Talvez, por exemplo, uma deusa, né, da mitologia ladeada por anjos, que são figuras que já existem na Bíblia. Então o que acontece? Essa questão da religião politeísta e monoteísta vai se misturar, né? O cristão e o pagão. Muito interessante essa questão. Bom, também na Roma Antiga não existe, assim, digamos, não há muitos registros de pintura. Muita coisa se perdeu, né? Mas existem relíquias valiosíssimas, né? Uma desses registros, né, que se tem
de pinturas da Roma Antiga, um desses registros está na cidade de Pompeia e Herculano, que foram cidades que foram devastadas pelo vulcão Vesúvio, né? Se eu não me engano, 60 depois de Cristo, alguma coisa assim. E por muito tempo essas cidades ficaram praticamente desaparecidas, né? Foram resgatadas no século XVIII, foram redescobertas, digamos assim. E foi possível perceber que nas paredes de várias residências existiam murais, pinturas maravilhosas, né, que hoje são conservadas, né, são patrimônios históricos e que estão lá, né, e servem de fontes riquíssimas de estudo. Então eu coloquei agora, né, nos slides algumas figuras. Essa que vocês estão vendo também está na cidade de Pompeia, né, afrescos da Casa dos Veti, em Vila dos Mistérios. Vila dos Mistérios é um conjunto de construções muito interessante que é estudado até hoje, né, na cidade de Pompeia, onde existem vários registros de pintura. Coloquei mais algumas aqui, né, ó, todas da cidade de Pompeia. A gente pode perceber essa questão da liberdade, né, na questão dos corpos, né, do nu, o que está muito relacionado com esse ideal da arte grega, que eles imitavam e se inspiravam muito na arte grega. Aqui também essa figura se chama Hércules bêbado e ônfale, né? Também está na cidade de Pompeia, na casa do príncipe de Montenegro. Então, mais uma vez, vem aí uma retomada das figuras mitológicas. E também eu coloquei por último aqui uma figura de paisagem. As paisagens eram muito comuns na Roma Antiga para decoração de residências, né? Residências, de palácios. Então essa questão de pintar paisagens era muito recorrente. E por último eu coloquei a questão dos mosaicos. Os mosaicos romanos são criações esplêndidas, são coisas lindíssimas. O que é um mosaico, né? Todo mundo já deve ter visto essa palavra. É quando você vai juntando peças para criar uma determinada imagem, né? Bom, os mosaicos, eles também foram muito usados na decoração de edifícios, de residências, de igrejas, de templos. E naquele período, eles eram feitos por pedacinhos de azulejos, pedacinhos de pedra, né, de vidro, e eles iam colocando esses pedacinhos de vidro, de pedra, até formar figuras, muitas delas gigantescas, e que de longe, quando se vê, você tem a impressão de que aquilo é uma pintura, tamanha a perfeição dessa criação. Depois que essas pedrinhas eram, né, organizadas de modo a criar uma figura, tinha um processo de rejunte, né, que eles usavam uma cola específica para poder preencher os espaços que sobravam, né? E eram peças com uma grande durabilidade, tanto que eu até vou mostrar uma figura para vocês, que é um mosaico que ficou anos, séculos enterrado e que foi descoberto na Itália recentemente, né? Então, assim, os mosaicos eram figuras que tinham mais durabilidade do que as pinturas, e que foram muito típicos realmente da arte romana. É claro, eles precisavam de grandes superfícies planas para fazer, então eles eram muito feitos em chão, né, como se fosse piso, mas também eram muito praticados em paredes, né? Muitos murais eram feitos com a técnica do mosaico. Olha esse que eu coloquei aí para vocês. Tentei pegar uma imagem que desse para vocês verem assim bem de pertinho como que são realmente pedacinhos, né? Pedacinhos de pedra, pedacinhos de vidro, de azulejo, e é claro, né? Sempre com a ideia de criar uma figura, uma composição maior. Aqui um que também dá para ver bem de pertinho, esse aí inclusive está sendo, né, raspado ali com uma escovinha, provavelmente isso aí é parte de algum sítio arqueológico, algum lugar que onde esse mosaico tenha sido descoberto. Essa outra figura que eu coloquei já é um mosaico imenso, como a foto já foi tirada mais de longe, vocês vão ver que não dá pra gente ver essa divisão certinha entre as peçazinhas, né? E sim a formação de uma figura que dá a ideia de ser uma pintura. Esse tem várias partes que já se romperam, que já se perderam, né? Onde vocês veem essas manchas realmente é porque se perdeu,
parte dessa obra. E aqui por último aquele que eu falei para vocês, tá vendo? É um mosaico que foi descoberto na Itália recentemente. Ele tá numa região que estava passando, eles estavam escavando para fins de agricultura e aí conseguiram localizar, acharam esse mosaico que agora está sendo, né, desenterrado aos poucos. Então, os mosaicos também foram uma manifestação muito típica, muito interessante da arte romana. Então, hoje nós falamos dessas três civilizações, da arte dessas três civilizações, do Egito, da Grécia e de Roma. E o que eu queria mais frisar com vocês é essa questão de que na Grécia Antiga inaugurou-se um novo padrão de arte, baseado na beleza, né, na busca da perfeição. E depois os romanos vêm, né, com um gosto imenso por esse padrão artístico iniciado pelos gregos e eles imitam e reproduzem essa arte criada pelos gregos, né? E o Egito, a gente fala, quando a gente fala de arte egípcia, a gente está falando de uma arte bastante anterior a essas artes grega e romana, né? Num período histórico, cronologicamente bem distante. Mas são três civilizações artisticamente muito importantes, né? Como eu disse, essas duas últimas, Grécia e Roma, importantíssimas para o que foi a produção artística dos séculos seguintes nas culturas ocidentais. Bom, junto com essa videoaula, eu tô mandando para vocês 3 pequenos videozinhos, são pequenos mesmos, mas que ilustram cada uma dessas civilizações que eu falei, mais especificamente a arte dessas civilizações. Então eu tô mandando um videozinho para vocês que fala sobre a arte egípcia, um que fala sobre Grécia e um que fala sobre Roma. É muito importante que vocês assistam esses 3 pequenos vídeos, e são pequenininhos mesmo, coisas de 4 minutos, o outro aí acho que coisa de 9 minutos, porque as avaliações, as atividades que nós vamos fazer aqui, né, nas nossas aulas, elas vão estar relacionadas com esses 3 videozinhos que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, hoje é isso que eu tinha para dizer. A gente continua mantendo contato pelo grupo de WhatsApp, né? As atividades vão sendo postadas aqui no Moodle e vamos seguindo firme, fortes. Eu sei que está sendo um desafio para vocês, assim como tem sido um desafio para nós professores também, essa nova experiência, né, de lecionar virtualmente, mas vocês são super inteligentes, a geração de vocês tem mais experiência com tecnologia do que a minha e eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, tá bom? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e vamos nos falando por outros canais também, tá bom? Beijo e tchau!